pessoas, tudo jóia? Sou o professor Aline e estou com vocês na área mais uma vez. O nosso assunto hoje é trabalho. Calma, não desliga. Falar de trabalho, é trabalho escolar, é trabalho para sustentar a família, é trabalho para construir a casa, é trabalho para juntar dinheiro para comprar um carro, é trabalho para poder tirar férias, ou seja, trabalho para tirar férias. Nossa, trabalhar, puxa vida, trabalhar. Gente, a palavra trabalho, para ter uma ideia, trabalho é uma coisa que nos foi incumbida ao longo da história, e se vocês tivessem uma breve ideia qual é a origem da palavra trabalho, vocês entenderem por que todo mundo faz cara feia. A palavra trabalho deriva de um instrumento de tortura do Império Romano chamado de tripalium, em que o indivíduo era colocado como se fosse um X. Não era uma cruz, era um X e tu era amarrado ali. Como é muito ruim trabalhar, se criou a ideia de que o trabalho era uma tortura. Até porque é importante destacar, por exemplo, que a nobreza, o patriciado da Idade Antiga, ou seja, a nobreza medieval, não trabalhavam. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero falar um pouquinho para não dizer que eu vou falar só mal do trabalho. É importante a gente destacar que trabalhar é uma coisa importante também. Bem importante, afinal de contas, a partir do trabalho que nós conseguimos ter progresso. A sociedade consegue desenvolver tecnologias. Por exemplo, essa tecnologia chamada internet, que vocês estão tendo a oportunidade de me ver aí do outro lado, sem o trabalho, sem a pesquisa, sem muito estudo, isso não existiria. Isso é resultado do trabalho. Assim como o trabalho também, de certa forma, nos ajuda a termos qualidade de vida. Sem o trabalho não teríamos medicamentos, não teríamos os veículos que nós temos que encurtar o mundo, né? Afinal de contas, o avião, por exemplo, fez com que o mundo se tornasse um lugar muito pequeno. A internet nos possibilita estarmos imediatamente, independente do canto do mundo, tendo esse contato direto com as pessoas, sem dependermos inclusive dos veículos de comunicação formal. Diminuiu o valor da comunicação. Quando eu era pequeno, para ter uma ideia, se tu fosse para a praia e tivesse que ligar para casa, tu tinha que ir lá na companhia telefônica, pagar uma grana por minuto, e se não me engano era por segundos, conforme tu falava com teus entes queridos, com algum amigo que tu tivesse que conversar. Obviamente, sem trabalho, não haveria essa facilidade de comunicação, via celular, via internet, que nós conhecemos hoje. Então o trabalho ele é muito importante para o progresso, que vai nos dar qualidade de vida, e o óbvio que é para o nosso sustento. Afinal de contas, a esmagadora maioria das pessoas no planeta trabalha para poder comer, para poder vestir, para poder pagar a escola, pagar os seus impostos. Pouca gente no planeta, mas existem algumas centenas de milhares de milionários, aí reduz quando a gente fala em bilionário também, que conseguem praticamente não fazer mais nada da vida, viver a vida usufruindo da riqueza que acumulou. Mas a gente não vai debater isso, é só para vocês terem uma ideia que assim como lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que tinha os patrícios, os senhores de escravos, que eram as oligarquias, não trabalhavam. Na Idade Média tinha a nobreza, ou o próprio clero também. Aí tu pode pensar, não, mas tinha outro tipo de trabalho. Pois é, mas o trabalho laboral não, esse não existia. Isso é importante. E é esse trabalho laboral, o labor, o trabalho físico, em contraponto ao ócio, é que faz toda a diferença. Vocês já ouviram falar num provérbio popular, por exemplo, que diz assim: quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Não deixa de ser uma verdade. Afinal de contas, quem está trabalhando, na maior parte das vezes, não tem muito tempo para pensar, para desenvolver a atividade intelectual, para poder pensar até mesmo na questão de transformação da sua vida. Esse é um exemplo muito claro quando nós percebemos crianças e jovens que têm uma qualidade muito grande de vida, têm um recurso financeiro, um aporte financeiro muito grande na família e que pode estudar em boas escolas,
pode fazer curso nos turnos inversos, depois vai fazer um bom pré-vestibular e pré-ENEM, vão pegar as melhores vagas dos melhores cursos nas universidades. Vão passar para medicina, vão passar para ciências aeronáuticas, vão passar no ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, enfim, na USP, nas melhores universidades. Ficando relegado, por exemplo, à camada popular, que desde muito cedo, pela falta de dinheiro, pela falta de condições, tem que trabalhar muito cedo. E, obviamente, que ele não vai conseguir ter um desenvolvimento de aprendizagem, que nós chamamos de desenvolvimento cognitivo, da mesma forma que esse jovem abastado. Esse jovem de periferia, em geral, ele vai ter que partir para o mercado de trabalho como uma forma de sobrevivência mesmo, e ele, com certeza, vai ter muita dificuldade, muito mais dificuldade de conseguir se colocar numa boa universidade. Podemos dizer também que o trabalho, inclusive, colabora para a alienação. Aquele cara que trabalha, muitas vezes, ele acaba não tendo muito contato com a leitura, com a literatura, com fontes confiáveis de informação, e na maior parte das vezes esse trabalhador ele fica um ser alienado, achando que política é bobagem, achando que isso não é para ele, que ele não pode ser um protagonista político, que ele não conhece e que o importante é botar comida na mesa. Isso é muito interessante para que aquelas camadas privilegiadas sempre se mantenham no poder. Isso não é um discurso de A, B ou C, isso é um discurso de justiça social. É muito triste nós, professores, quando vemos um jovem que sonha em ser um médico, sonha em ser um piloto, nós sabemos que a dificuldade dele vai ser hercúlea para ele conseguir atingir o seu objetivo. Ele pode, mas ele vai ter que fazer um esforço tamanho de mover uma montanha, de mover o mundo. A palavra hercúleo é muito adequada. Em contrapartida, aquele que tem um ócio, ele pode estudar mais, como a gente já disse, pode desenvolver mais o pensamento, pode buscar mais informação, mais conhecimento, mais cursos, ele vai ter uma capacidade bem maior de se projetar socialmente, culturalmente e, obviamente, isso vai desembocar numa questão econômica. Mas o ponto que eu quero chamar atenção para a sociedade contemporânea no século XXI, a partir da reforma da Previdência, a partir de uma série de mudanças que o mundo está fazendo, é a questão relacionada ao será que eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Essa questão nós devemos nos perguntar e muito. Desde que as ideias de lucro do capitalismo, podemos dizer que começam lá nas grandes navegações, a partir do século XV, quando chegaram aqui no século XVI os portugueses, que começaram a explorar o pau-brasil, os índios acharam aquilo estranho e perguntaram: ô Portuga, vem cá, me diz uma coisa, para que vocês querem tanta madeira? Você não tem árvore lá de onde vocês vêm? E aí o português respondeu: pois bem, veja bem, é que nós pegamos essas árvores, nós vendemos, fazemos riqueza e deixamos de herança para os nossos filhos. E o índio olha para ele e diz: mas Portuga, a gente aqui não precisa deixar nada para os filhos, afinal de contas, a natureza vai deixar. A natureza vai estar sempre aí. Porque o índio não tinha a noção do lucro, do trabalho formal, do trabalho cronometrado, do trabalho medido e muito menos do lucro. O índio trabalhava o suficiente para que ele pudesse manter o seu lazer, estar em contato com a natureza, ver os seus filhos crescer, contar histórias. E nós vemos os nossos filhos crescer, nós contamos história. Tudo bem, tu vai dizer para mim, de repente, tá pensando, tá, mas a gente vai voltar na pré-história. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós temos que, como qualquer coisa na vida, equalizar. É imperativo que nós possamos equalizar a jornada de trabalho das pessoas com a vida. As pessoas não podem passar uma existência trabalhando até os 60, 65 anos, trabalhando jornada de trabalho de 8, 10 horas por dia. Os filhos vão crescer, a gente vai envelhecer, a vida vai passar e nós passamos essa vida praticamente mais da metade dela dentro do trabalho, porque numa outra a gente pode dividir em 3 terços. Primeiro terço, a gente está dormindo. No segundo, a gente está trabalhando. E no terceiro, a gente está todo descansado, chegando em casa. É muito comum eu perguntar para meus alunos e eles dizerem: não vi minha mãe, não vi meu pai, porque eles chegam tão tarde, a jornada de trabalho é tamanha que eles
muitas vezes vêm os pais no final de semana. E se o pai for comerciário, pior ainda, trabalha sábado, domingo, é um absurdo. É importante que a sociedade discuta isso. Pois é, me vesti com uma roupa de operário inglês lá do século XIX. Eu quero aproveitar o final do vídeo para te fazer justamente pensar sobre isso. A Inglaterra, precursora, pioneira da Revolução Industrial, assim como a Europa seguiu seu exemplo, parou para refletir e pensar exatamente sobre isso, sobre a jornada de trabalho exaustiva da sua população. Afinal de contas, por que nós viemos ao mundo? Será que nós viemos ao mundo apenas para trabalhar? Nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? O que nós temos visto nesses últimos tempos no Brasil e em boa parte do mundo através de governos neoliberais é justamente isso. As pessoas tentando nos convencer de que nós precisamos trabalhar muito para que possamos sustentar o Estado. Ora, pelo que a gente viu nesse vídeo, a gente consegue perceber que alguns cidadãos, certos tipos de pessoas que devem trabalhar mais, enquanto boa parte dessas pessoas, ou seja, as pessoas abastadas, trabalham bem menos. Nós estamos cansados de ver nos shopping centers, nos centros comerciais, nas próprias lojas do centro, seja de Porto Alegre ou de qualquer grande capital, os trabalhadores realizando seus trabalhos por uma quantia mínima de dinheiro, cada vez menos direitos trabalhistas. E o que está acontecendo? Esses homens, essas mulheres chegam em casa, seus filhos já estão adormecidos, não há tempo para ficar com a família, para se ver um filme, para se ler um livro, para se ter lazer, para se fazer um churrasco com os amigos. As pessoas simplesmente estão vindo ao mundo para trabalhar e nem sequer ter o direito a se aposentar, a ter o direito de ter qualidade de vida, porque a pessoa sai de manhã quando o sol ainda nem sequer apareceu e volta depois que o sol se pôs. Vamos parar e refletir sobre isso. Enquanto uma parcela da população, que é a maioria da população, trabalha por uma miséria, um seleto grupo vive com muito dinheiro, sejam servidores públicos ou sejam da iniciativa privada, em detrimento de pessoas que vivem uma condição de miserabilidade. Nós mesmos, por exemplo, professores, recentemente saiu uma matéria em que o vale alimentação do juiz é maior do que o salário de um professor aqui no Rio Grande do Sul. Alguma coisa está errada, gente. Nós estamos fazendo de conta que nada está acontecendo. Não é só com os professores, mas sim com a maior parte da população. Se nós não lutarmos, se nós não fizermos o possível para reverter isso, o que vai acontecer, gente? O que nós vamos fazer para mudar essa situação? Precisamos com urgência mudar esse contexto, precisamos com urgência mudar essa situação, mas para isso precisamos da consciência social de cada trabalhador, que cada trabalhador busque estudar, busque conhecer, não fique alienado politicamente, e quem sabe tu que está aí me assistindo pode ser um próximo candidato para mudar essa situação brasileira. Não podemos aceitar que as coisas continuem do jeito que estão, porque nós vamos trabalhar e morrer, sem termos a oportunidade de vivermos com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas esposas e com as pessoas que nós amamos. Eu espero que esse vídeo faça você pensar e refletir. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um joinha, compartilha para fortalecer e para a gente fazer desse mundo um lugar melhor para todo mundo, não apenas para alguns. Um grande beijo no coração de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!